O extra da novela capítulo 175. Habilidade: 4. Coxa de javali, pescoço de javali, barriga de javali, javali. Vírgula ótimo, ótimo. Alien sorriu com satisfação enquanto olhava para seu inventário. O javali que estava enchendo seu inventário agora se transformou em comida que podia ser cozida. Mesmo que ela comesse 3 refeições por dia até ficar satisfeita, era o suficiente para durar 2 semanas. Yonga, eu desmontei o javali. Primeiro, ela mandou uma mensagem para Yonga. Ele estava reclamando muito de estar com fome, e Aileen estava animada para se apresentar como uma irmã mais velha confiável. Flameu Izard, o que? Por quê? Traço. No entanto, sua reação pegou Aileen desprevenida. Aileen inclinou a cabeça, perguntando se ele enlouqueceu de fome, enquanto digitava uma resposta. Por que não? Você não disse que estava com fome. Flameu Izard, se Aileen se o desmontar, muitas partes comestíveis serão desperdiçadas. Desmantelar um animal selvagem não é fácil, você sabe. Traço a tio, então era isso que o preocupava. Que tolo. Aileen deu uma risadinha enquanto digitava orgulhosamente. Eu não fiz isso. Pedi ajuda a um transeunte. Flameu Izard. Oh! Você finalmente conseguiu que o Spirit Speech funcionasse em uma pessoa. Não, meu poder mágico não se recuperou o suficiente para comandar alguém, mas posso induzir uma resposta positiva. Embora o homem provavelmente não tenha notado, Aileen usou a falha do espírito quando lhe pediu para desmantelar seu javali. Sua intenção era induzir o homem a concordar. Flameu Izard. Ótimo. Qual era o nível de sua técnica de desmantelamento? Nível 3. Meu inventário está cheio de carne agora. Flameu Izard. Ele tinha uma técnica LV.3. Isso é incrível. De qualquer forma, vamos nos encontrar agora. Veja se você pode comprar um pouco de alface no seu caminho aqui para que possamos comer são. A conversa deles terminou aqui, e Aileen começou a caminhar de volta para a cidade orgulhosamente. Mas não muito tempo depois, 5 zumbis se levantaram do chão. Eles emitiram estranhas auras de maldição e bloquearam o caminho de Aileen. HMPH. Aileen bufou e liberou seu poder mágico. A princípio, ela planejava simplesmente destruí-los. Mas porque ela estava de bom humor e para testar o quanto seu poder se recuperou, ela condensou seu poder mágico em uma arma contundente. Ouça. Os zumbis de nível 1 não tinham inteligência e apenas agiam de acordo com seus instintos. Em Spirit Speech, fala era apenas um meio. O verdadeiro poder de um Spirit Speech Master não se restringia apenas ao discurso. Este martelo ela apontou para sua arma contundente formada de poder mágico. Naquele momento, um estranho poder desceu sobre a arma. O poder das palavras, um fenômeno incompreensível manifestado pela fala. Isso era a fala do espírito, um poder tangível que transcendia a simples hipnose. Vai esmagar suas cabeças. Imediatamente, a arma contundente se moveu, ou talvez não. Só se podia adivinhar pela fraca imagem posterior vista no ar e as cabeças esmagadas dos 5 zumbis. Aileen sorriu orgulhosamente. Mesmo que suas estatísticas fossem suprimidas, a arte de empunhar o poder mágico estava gravada em seu corpo, assim como o sangue fluía em suas veias. Seu poder mágico aumenta em 0,02 pontos. Um alerta do sistema apareceu, elevando ainda mais o moral dela. Certo. Assim que ela estava prestes a passar pelos zumbis, ela se lembrou de vasculhar os cadáveres dos zumbis em busca de algo útil. No entanto, todos os 5 zumbis LV.1 morreram sem deixar cair nenhum item. Absolutamente lixo. Aileen começou a pular de volta para Prestige. Talvez por causa de sua demonstração anterior de poder, nenhum zumbi a incomodou novamente. Assim que ela voltou para a cidade, ela passou por vários jogadores famintos e voltou para seu esconderijo do Templo da Justiça NV.0. Depois de ler na comunidade que os esconderijos tinham a capacidade de aumentar o descanso e o aumento de estatísticas, Aileen e Yonga compraram apressadamente esse esconderijo de aluguel mensal de 150 TP. Eles ficaram aliviados ao descobrir que o preço da terra não era tão astronômico quanto o preço dos alimentos. Assim que entrou no esconderijo, Aileen pegou a frigideira e o queimador. Pega. Na hora em que ela colocava a carne na frigideira, Aileen e Yonga correu para o esconderijo com uma expressão tocada. Você voltou bem na hora. Venha grelhar isso para mim. Antes disso,
Deixe-me ver seu inventário. Tudo bem, vá em frente. Parecia que Yong não podia acreditar plenamente em Aileen até ver com seus próprios olhos. Aileen jogou o cabelo para trás com orgulho e compartilhou seu inventário. Uau! Se formos frugais, tudo isso pode durar um mês. Graças a Deus trouxemos um javali do segundo andar. Sim. No que dizia respeito a eles, apenas idiotas completos esqueceriam de trazer comida depois de sofrer na cidade tutorial de maior dificuldade. Por esse motivo, Aileen sentiu pena dos jogadores que vieram de um tutorial de dificuldade menor. Aos olhos dela, eles estavam sofrendo porque escolheram o caminho mais fácil inicialmente. Isso é tudo graças a mim, certo, tio? Fui eu que peguei aquele javali de nível 3 no segundo andar, sim, sim, SSP. Claro, SSP. Aileen respondeu a Yonga sem entusiasmo enquanto olhava para a carne e engolia sua saliva. Embora tivesse muitas perguntas que queria fazer a ele, sua mente ficou em branco quando viu a carne. 5 minutos mais tarde. Eu acho que eles terminaram, Aileen. Sim, vamos comer. A carne que levava 5 minutos para cozinhar desapareceu em 1 minuto. Que tal um pouco de carne no pescoço desta vez? Soa bem. Aileen pegou mais carne, e Yonga olhou para a comunidade enquanto grelhava a carne. Ah! Ei! Ah, caramba, o que? Aileen, olhe para isso. E Yonga mostrou a Aileen um post no fórum público. Igual. A Broterand Sister Shop tem novos itens, colocado por Premium. A Broterand Sister Shop tem um Magic Amplification Staff LV.3 e 3 equipamentos LV.2. Ah, eles também têm poções, as poções de mana padrão e poções de saúde. Eles também têm outras poções, todas com média de 150 TP. O problema é que essas poções estão léguas acima das poções de lixo vendidas na cidade tutorial. Igual. Cajado de ampliação mágica. Os olhos de Aileen brilharam. Vamos depois que terminarmos isso. Se alguma coisa, podemos comprar algumas poções de mana. Boa ideia. Quanto dinheiro você tem? Eu tenho cerca de 1.500 TP. Muito? Como você sabe, meu dom é especializado em caçar monstros. E Yonga virou a carne enquanto ria. Enquanto isso, Aileen pensou, já que tenho cerca de 1.000 TP, teremos 2.500 TP no total. Com isso, devemos ser capazes de comprar algo legal. Exatamente quanto eu tenho de novo? Aileen abriu seu inventário para verificar seu saldo. Então. Ela pagou. Pensando que algo estava errado com o sistema, ela fechou seu inventário e o abriu novamente. No entanto, nada mudou. Ela esfregou os olhos e olhou para ele novamente. Ela estava confusa e agitada. Aileen piscou atordoada e depois vasculhou os bolsos. O que há de errado? SSSK. Vendo Aileen vasculhando os bolsos como uma louca, Yonga perguntou desconfiado. Você vê. Seu TP se foi. Não havia sequer um restante. O TP que ela trabalhou duro para reunir tinha acabado de desaparecer. Onde? Exatamente onde eles? Aileen falou com a voz trêmula. Meu dinheiro, L. Desapareceu. Enquanto ela murmurava essas palavras suavemente, lágrimas escorriam de seus olhos. Nível 5 Caverna de Granson. Fiquei na frente de uma caverna, onde vivia demônio Granson. A razão pela qual eu estava aqui era para encontrar um item. Embora não fosse bom o suficiente para ser chamado de peça escondida, ainda era bom demais para ser um item comum. Clique. Antes de entrar na caverna, verifiquei a Desert Eagle. Não era nada de especial, apenas ver se o gatilho estava travado ou embotado. Aviso. Se morto por um demônio, você pode perder até 3 vidas. Enquanto eu estava verificando meu equipamento, um alerta do sistema apareceu. Como você pode ver no alerta, os jogadores com 7 vidas eram uma forma de armadilha. Isso tornou os jogadores mais preguiçosos e menos tensos na batalha. Na verdade, a menos que uma morte tenha resultado de um PVP, jogador versus jogador, muito limpo, cada morte ceifou pelo menos 2 vidas. Além disso, ser morto por uma das 4 raças hostis da torre, demônios, celestiais, gigantes e espectros do inferno, ceifou pelo menos 3 a 4 vidas. Como resultado, cada jogador só poderia reviver 2 a 3 vezes. Obrigada pelo conselho. Eu vou tomar cuidado. Como sempre, respondi educadamente ao sistema. Então,
Eu verifiquei o livro da verdade mais uma vez. Nível 6 Granson. Vive em LV.5 Gransons Cave. Empunha muitos monstros mortos-vivos. Um treinador de monstros que comanda um exército de monstros mortos-vivos contra prestígio, força, necromancia, fraqueza, resiliência física. Granson era LV.6. Embora seu stat mais alto deva ser de 5 a 6 pontos, devo ser capaz de vencê-lo graças à sua baixa resiliência física. Uma bala de uma espingarda deve mandá-la facilmente. Ainda assim, fiz os preparativos completos. Primeiro, tirei o supercarro anão do meu inventário. Oi! Estava tão bonito e elegante como da primeira vez que o vi. Eu pulei e lancei uma bênção com LV.13 Yggdrasil. O supercarro não foi concedido com uma bênção. LV.13 Yggdrasil sussurra sua habilidade para você, gorjeta. LV.13 Yggdrasil diz que pode conceder bênçãos permanentes a 5 equipamentos. Você gostaria de conceder ao Barven Supercar uma bênção permanente? Este era o sistema me ajudando. Eu balancei a cabeça. O Barven Supercar recebeu uma bênção permanente. Todos os seus efeitos aumentam permanentemente em um nível. Um efeito mágico adormecido desperta. Nível 2 como vento. Você pode fortalecer ou enfraquecer sua força de atrito. Por um curto período de tempo, pode deslizar pelo ar a baixa altitude. Oh! Além de ser anfíbio, também poderia voar. Incrível! Depois de terminar meu check-up de itens, dirigi o Arven Supercar para dentro. SSSS. O carro entrou na caverna devagar e silenciosamente. Embora a caverna estivesse escura como breu, meus arredores se iluminaram quando acendi a luz. Após cerca de 15 minutos de carro. A caverna começou a roncar. Dudu, a caverna inteira estava tremendo. Para ser mais preciso, algo parecia estar se desenterrando do chão. Parei o carro e observei o ambiente com cuidado. Oh, monstros mortos-vivos! Do chão, monstros mortos-vivos estavam subindo como arroz em um campo de arroz. Não havia apenas um ou dois deles. Havia pelo menos 100, 200, 300. Era um exército grande, mas eu não estava particularmente nervoso, pois eram todos LV.1S ou LV.2S. Ah, também havia alguns LV.3S misturados. PF. Eu ri inadvertidamente. Infelizmente para eles, o Barven Supercar também tinha capacidades ofensivas. Eu só tinha que dirigir rápido e atropelá-los. Como sempre, os fracos não eram um problema para mim, não importa quantos fossem. Gol, que gel. Centenas de zumbis, esqueletos, ghouls e fogos fatos avançaram em minha direção de todos os lados. Eu simplesmente pisei no acelerador do Arven Supercar. SSS. Seu motor mágico acendeu. A destreza do jovem anão certamente se aplicava à minha direção ofensiva também. Acreditando nisso, dirigi o carro para frente. Bzzzzz. Uma explosão estrondosa soou. O Arven Supercar disparou para a frente, irradiando uma luz dourada e estalando com faíscas ferozes. O Arven Supercar não foi afetado pelo terreno, altura, paredes ou ar livre, estreiteza ou amplitude e teto ou chão. Foi sem impedimentos, em todos os sentidos da palavra. Quando o carro avançou, esmagou tudo o que tocou. A carne de zumbis, ossos de esqueletos e unhas de ghouls espalhados no ar. Sua técnica de condução melhora para o nível 4. Você pode dirigir veículos de forma mais limpa. Sua percepção de estradas atinge o nível criativo de um gênio. Levou apenas 10 minutos para o alerta acima aparecer. Quando terminei meu passeio enlouquecido dentro da enorme área da caverna, o exército de monstros foi dizimado. Au, estou tonto agora. Houve um efeito colateral. O cheiro de sangue e tontura de dirigir me fez vomitar. Para recuperar o fôlego, desci do carro. Enquanto eu estava bloqueando meu nariz e franzindo a testa, o poder mágico de repente acendeu na minha frente. Um raio de poder mágico cheio de intenção assassina foi arremessado em minha direção. O atacante era um LV.3 Skeleton Mage. A luz azul cintilou de seus olhos vazios. Era tarde demais para evitá-lo. No entanto, eu não precisava de qualquer maneira. Você ativou a habilidade Extração e Materialização Permanente. Fiquei parado e ativei uma habilidade. O feixe de luz parou na frente do meu rosto e se condensou em uma substância sólida. TK, um pedaço de poder mágico em forma de cubo caiu no chão.
Uau, eu pensei que ia morrer. Isso me surpreendeu. Não pode gritar um nome de habilidade ou algo assim antes de atacar? Dei um suspiro de alívio e peguei o cubo, cristal da maldição do mago esqueleto nível 3. Já coloquei no meu inventário. Certamente era bom para alguma coisa. Ao mesmo tempo, levantei minha Desert Eagle e imediatamente atirei. A bala perfurou a cabeça do mago, e a luz em seus olhos se apagou. Espere, venha para pensar sobre isso. Levar todos os itens espalhados por aí seria um problema. Eu olhei em volta. A enorme área da caverna estava repleta de cadáveres e ossos. Entre eles estavam alguns itens, os chamados drops. Vou lidar com Granson primeiro e buscá-los mais tarde. Voltei para o Arven Supercar e entrei mais fundo na caverna. Logo, cheguei a um beco sem saída. Um trono foi colocado no grande espaço vazio em que eu estava. Granson estava sentado no trono, tentando parecer imponente. Saí do supercarro anão. Um humano. Granson murmurou. Já que parecia que ele não precisava de uma resposta, eu não disse nada e simplesmente me aproximei com minha arma. Toque, toque. Passos sinistros soaram na caverna vazia. Esse é o problema com os humanos. Granson continuou. Eu também continuei me aproximando, mudando a Desert Eagle para sua forma de espingarda. A razão pela qual eu estava andando mais perto era entrar no campo de tiro para uma espingarda. Cada um dos meus passos deve ser algo que ele está trabalhando para parar. Eles são incapazes de entender quem está na frente deles e como agir corretamente. No entanto, Granson permaneceu arrogante e impertinente, apenas murmurando as falas de um vilão de terceira categoria. Continuei andando, ignorando suas divagações inúteis. Logo, eu estava a uma distância apropriada. Verifiquei o pente da minha espingarda. Ele foi carregado com 2 conchas. Homem tolo. Você é o tolo, idiota. Você se atreve. Apontei minha arma para o demônio a 20 metros de distância. No entanto, Granson parecia não saber o que minha arma fazia. O que é isso? Você não precisa saber. Você não precisará em breve. Quang. Junto com a minha resposta, eu puxei o gatilho. Um cartucho de espingarda disparou para frente, espalhando um rastro de poder mágico atrás dele. Kuok. A bala atingiu o peito do demônio. Vê seu lixo. Para minha surpresa, Granson foi capaz de resistir à primeira bala. Parecia que sua armadura era de alto nível, apesar de ser feita de couro. Levante-se, minha cria. No entanto, um vilão de terceira categoria merecia uma morte clichê. Quang. Eu atirei em seu peito mais uma vez. A fraqueza da raça demoníaca não era a cabeça, mas o coração. Granson morreu, sem conseguir terminar sua frase ou convocar as criações das quais tanto se orgulhava. Ele caiu e caiu de cabeça em seu trono. SSSS, seu cadáver se transformou em pó e se espalhou. Apenas um único livro foi deixado para trás em seu rastro. Esse era o item que eu estava procurando. Aproximei-me do trono e peguei o livro. Igual. Livro de registro mágico especial nível 6. Discurso astuto do demônio. Único. Página gravada. O dono deste livro pode lançar os feitiços registrados neste livro usando seu próprio poder mágico. Igual. Este livro foi um item muito útil. Simplificando, era um livro contendo habilidades. Usando isso como um meio, eu poderia usar as seguintes habilidades de efeito. Igual. Missão enganosa. Você pode conceder missões arbitrariamente aos jogadores. A dificuldade, classificação e recompensa da missão podem ser definidas pelo usuário. A recompensa não precisa ser paga. Igual. Primeiro foi Deceitful Quest. Essa habilidade era perfeita para fingir ser um NPC e dar ordens aos jogadores. Afinal, os jogadores eram loucos quando se tratava de missões. Igual. Voz sugestiva. Você pode lançar uma sugestão hipnótica em si mesmo ou nos outros. No entanto, você não pode fazer comandos irreais ou detalhados. O efeito da sugestão hipnótica aumenta com a quantidade de poder mágico usado, mais eficaz quando lançado em você ou em alvos com baixa inteligência. Quando usado, você pode mudar sua voz por 30 minutos. A sugestão hipnótica pode ter um efeito melhorado ou reduzido dependendo de quão confiável sua voz alterada soa. Igual. Em seguida foi a voz sugestiva. Esta era uma habilidade especialmente boa. Lançar sugestões hipnóticas sobre os outros não era particularmente útil, especialmente porque era improvável que funcionasse em alguém mais forte do que eu.
No entanto, a auto-hipnose seria incrivelmente útil para treinamento. Mentira covarde. Você pode fazer mentiras mágicas com infusão de poder para jogadores ou NPCs. Mentiras excessivamente reais ou sem sentido não funcionarão, mas mentiras críveis se tornam mais confiáveis. A última foi mentira covarde. Cansativo, enquanto eu estava olhando para o livro, meu mensageiro tocou. Capitã Brittany, agem-se, você já visitou a loja? Era de Raquel. Comprar? Capitã Brittany, a loja do irmão e da irmã. Essa é a única loja conhecida em Prestige. Ah, você não tem checado a comunidade ultimamente? Não, eu não tive tempo. Capitã Brittany, você não pode fazer isso. Um sorriso surgiu no meu rosto. Rachel nunca falava muito quando estávamos juntos pessoalmente, mas ela era incrivelmente expressiva no texto. Foi por causa do emoticon? Ela parecia especialmente fofa. Capitã Brittany, de qualquer forma, esta loja de irmãos e irmãs é atualmente a loja com o nome mais importante cidade. Eles estão vendendo poções agora também, e são mais baratas e de melhor qualidade do que as que estão sendo vendidas no centro da cidade. Estou na fila, então a agência deve se apressar também. Enquanto eu estava pensando em como responder a sua longa mensagem. O que é este lugar? A voz de alguém ecoou do outro lado da caverna. O extra da novela capítulo 176. Matando Jin Sayuk. Abri os olhos e olhei para o outro lado da caverna. A voz familiar pertencia a alguém que eu conhecia bem. Com um corte de cabelo curto e a lança de cristal vermelha nas mãos, ela estava mordendo os lábios como costumava fazer quando estava nervosa. A pessoa vagando pela entrada da caverna era Shai Na-yun. Olhei para ela de um lugar onde ela não podia olhar para trás. Do canto mais profundo do meu coração, um sentimento amargo surgiu. Foi tristeza? Ou foi culpa? Uma emoção difícil de descrever com palavras ressoou. Ei, saia. Shai Na-yun acenou com sua lança, suspeitando de qualquer armadilha. A maneira como ela movia a mão também era um pouco estranha. Está vazio. Ela entrou na caverna. Mas eu não podia deixar isso acontecer. Como tal, eu peguei o livro, LV.6 Demons Cunning Speech, que eu acabei de adquirir e infundi o poder mágico do Stigma nele. O efeito que eu queria ativar era de Setful Cast. Atribua uma missão ao jogador a 478 metros de distância. Informações da missão, classificação intermediário. Resumo aviso. Esta caverna está cheia de armadilhas e monstros que são pelo menos LV.4. Recomenda-se entrar nesta caverna com pelo menos 8 pessoas. Informações detalhadas da missão só serão reveladas quando houver pelo menos 8 pessoas. Recompensa traço. Igual. Assustada, Shai Na-yun arregalou os olhos. Ela olhou fixamente para o ar e então gritou enquanto estremecia. Sim. É uma busca. Achei uma missão. Então, ela rapidamente colocou as mãos sobre a boca e olhou ao redor da caverna. Depois de verificar se ninguém ouviu seu grito animado, ela lentamente recuou. Sua próxima ação foi estranha. Ela juntou grandes folhas e galhos e começou a cobrir a entrada da caverna. Ela estava claramente tentando esconder a caverna. Eu sorri amargamente. Parecia que ela ficou pelo menos um pouco mais esperta. Enquanto Shai Na-yun estava correndo, eu também coletei os itens espalhados pela caverna. Graças à minha grande sorte, houve muitos drops de itens, mas apenas alguns foram úteis. Pergaminho de consolidação de habilidade nível 1, cupom de expansão de estoque, livro de aquisição de habilidades básicas, esqueleto de invocação LV.0, armadura de osso do guerreiro esqueleto nível 3. O pergaminho de consolidação de habilidades pode ser usado para atualizar, LV.1 sínteses, e o resto pode ser vendido. Perfeito. De longe, uma voz ecoou. A entrada da caverna estava agora completamente bloqueada, e Shai Na-yun assentiu com satisfação antes de voltar. Uau! Agora que Shai Na-yun se foi, voltei a fazer o que precisava fazer. Olhei para os incontáveis cadáveres espalhados pelo chão. Todos foram sacrifícios para aumentar minha proficiência em habilidades, mas havia apenas um problema. Como vou passar por tudo isso? Inventário, cristal esqueleto NV.0x123 nível 1.
Espírito vingativo do zumbi X-121 Coração maligno do Ghoul LV.1 X-108 por 2 horas. Usei extração e materialização permanente em todas as almas mortas-vivas da caverna. Dos 400 cadáveres, 352 foram convertidos com sucesso. Com a minha sorte, a extração e materialização permanente teve uma taxa de sucesso de quase 90%. Habilidades básicas, 3, extração LV.3 e materialização permanente, 2 slots, síntese LV.2, 1 slot, graças à minha rotina de 2 horas, extração e materialização permanente se tornaram LV.3. Mas houve uma colheita melhor. Ao usar habilidades repetidamente, você adquire o status especial poder espiritual, além da vitalidade e do poder mágico. Sua janela de status agora também mostrará poder espiritual. O poder espiritual será consumido ao usar habilidades. De agora em diante, você pode treinar o poder espiritual. Poder espiritual era o poder necessário para usar as habilidades, pois as habilidades eram consideradas o poder das almas neste mundo. Antes de adquirir o poder espiritual, os jogadores precisavam usar sua vitalidade para usar habilidades, e foi por isso que tive que consumir 13 poções de saúde nas últimas 2 horas. Gorjeta. Os jogadores podem fundir o poder mágico e o poder espiritual. Neste caso, o poder do espírito fundido será armazenado em seu coração. Isso é recomendado para permitir uma ativação mais fácil de habilidades. Não, tudo bem. Como o sistema sugeriu, a maioria dos jogadores optaria por fazer isso. Para eles, o poder espiritual era algo com o qual não estavam acostumados, e fundi-lo com o poder mágico tornava muito mais fácil de manejar. O poder espiritual só poderia ser obtido da torre. Como Master Sharpshooter e Aether eram minhas únicas armas, preciso transformar o poder espiritual em minha nova arma. Mas se eu fundisse o poder espiritual e o poder mágico, não seria capaz de usar habilidades fora da torre. Você escolheu não fundir o poder espiritual com o poder mágico. O poder do espírito se espalha em sua corrente sanguínea. Para usá-lo, você precisa de treinamento para manipulá-lo de forma mais elaborada. Com as habilidades que você tem atualmente como base, um atributo foi atribuído ao seu poder espiritual. Seu poder espiritual adquiriu o atributo de interferência de matéria. As habilidades deste atributo aumentarão de nível, mas as habilidades de outros atributos terão sua eficiência reduzida. Como o poder mágico, o poder espiritual também tinha atributos. Havia os óbvios, como água, vento, terra e fogo, e depois havia os mais exclusivos, como resistência eterna, que Kinsu ganharia, e manipulação da realidade, que Jin Sayuki ganharia. Interferência de matéria. O meu soava como uma versão inferior da manipulação da realidade. Eu não tinha certeza se era bom ou ruim, mas senti que era apropriado. De qualquer forma, saí da caverna, deixando para trás uma espada longa de nível 3 que ganhei de um random disse para Shinai-1. Ah, estou tão cansado. O Prestige sem sol estava sempre escuro. Caminhei pela escuridão e voltei para a cidade. Todos. Veja isso. No entanto, a cidade estava um pouco mais barulhenta do que o normal. Um grupo de pessoas magras estava segurando piquetes e gritando como se estivesse protestando. Temos que dar as mãos. Olhei para os piquetes que eles seguravam, procurando por jogadores de experiência comum para se juntar à nossa aliança. Nós, jogadores comuns, devemos dar as mãos contra a tirania e o controle de informações das guildas. A aliança de jogadores comuns está esperando por você. Acho que já está na hora. Aliança de jogadores comuns. Um grupo irritante estava começando a se formar. A Ordinary Player Alliance não era diferente de um culto que praticava esquemas de pirâmide. No papel, seu objetivo era reunir jogadores que não fossem heróis ou gênios, já que guildas de gênios do pandemônio formavam seus próprios cartéis. Isso era admirável por si só. O problema era que eles eram incrivelmente corruptos e violentos internamente. Por enquanto, eu os ignorei e caminhei até minha loja de Hiri. Logo, o sinal brilhante que fiz estava à vista. Havia uma longa fila de jogadores esperando na frente da loja. Entre eles também estavam membros da Ordinary Player Alliance. Todo mundo, nós jogadores comuns precisamos nos unir. As guildas estão se recusando a nos fornecer informações. Eles olham para nós e nos ignoram. Um homem particularmente apaixonado chamou minha atenção. Ele estava gritando seus pulmões para fora.
tentando convencer aqueles ao seu redor. Eu, Zuran, vou ajudá-lo. Eu ajudarei a carregar seu fardo. Seu nome era Zuran. Ele deu uma boa primeira impressão, mas ele era o principal vilão deste andar. Eu ponderei. Devo matá-lo agora? Ou devo observar sua conduta tola um pouco mais? Por enquanto, decidi deixá-lo em paz. Já que ele iria reviver, matá-lo aqui não seria muito significativo, e um ataque repentino só daria a seus seguidores mais fé nele. Passei pela longa fila e entrei na loja pela porta dos fundos. Havia muitos jogadores dentro da loja. Entre eles, o mais atraente era Rachel. Ela estava olhando para algo com um rosto sério. Ela estava olhando para o protetor de pulso LV.3. Para um espadachim, um protetor de pulso era uma das peças mais importantes do equipamento. Seu rosto mostrou que ela queria comprá-lo, mas ela logo balançou a cabeça e virou-se para as poções. Poção Berserker. Poção de cura de ferimentos externos. Poção de recuperação de mana. Ela estava murmurando seriamente, pensando no que comprar. Vice-líder, você tem feito a mesma coisa nos últimos 30 minutos. Quando um membro de sua guilda finalmente a chamou, a porta da loja se abriu e duas pessoas que Rachel conhecia entraram. Ei, Aileen, não fique tão deprimida. Acontece. Pelo menos não temos que nos preocupar com comida. Podemos até vender um pouco disso. Aileen parecia prestes a chorar, e Yong a consolava. Agora, vamos dar uma olhada. Você queria ver o cajado de amplificação mágica, certo? Eu não tenho dinheiro, então não posso comprá-lo. Aileen murmurou com uma voz chorosa. E Yong coçou a cabeça. Quem sabe, talvez seja barato. Diz que é 2.200 TP ali mesmo. Cajado de ampliação mágica nível 3. 2.200 TP. Aileen apontou para um cajado dentro de uma vitrine. Então, ela respirou fundo e se virou. Ela estava claramente tentando segurar as lágrimas. Ao mesmo tempo, a voz de Rachel soou. Proprietário, eu vou levar 5 destes. Ela finalmente decidiu comprar poções. Estou comprando a granel, então você acha que poderia derrubar sem TP? Rachel pechinchava com cuidado, mas... Não. Kiri foi firme em sua rejeição. Depois que a loja fechou, fiquei na frente de Kiri e Henry. Eles estavam alegres e claramente ansiosos para me dizer quanto lucro eles fizeram. Quanto ganhamos? Olhar. Muito. Eles imediatamente abriram o cofre e me mostraram. 7.000 TP. Os jogadores geralmente hesitavam em usar seu dinheiro nos estágios iniciais da torre, mas parecia que eles não hesitavam em comprar poções, pois poderiam salvar suas vidas. A loja do jogador não ter nenhuma poção à venda estava me beneficiando muito. Bom. Agora, eu tive que usar esse dinheiro para comprar terras. Já pensei em uma solução de longo prazo para redistribuir o TP que fiz dos jogadores para os NPCs. Para fazer isso corretamente. Aqui, pegue isso. Henry e Kiri precisavam crescer. Deles um total de 4 livros. 2 os ensinaram a ler e escrever. Um ensinou-lhes sobre gestão de negócios e o outro era um livro de habilidades chamado Lei do Pensamento. Quem são esses? São livros que você precisa estudar. Por 1. Não. 2. Não. Sempre que estiver livre, estude-os. Estamos estudando. Uau! 1. Eles rapidamente pegaram os livros e se viraram. A reação deles honestamente me surpreendeu. Achei que eles odiariam estudar. Stomp. Eles correram para o segundo andar, como se estivessem com medo de que eu pegasse seus livros de volta. Observei as duas crianças com um sorriso orgulhoso. Estude bastante, ok? Murmurei para mim mesmo e saí da loja. Agora, era hora de comprar a terra que eu estava de olho. Caminhei até um terreno vazio, sem um único estoque de grama. Eu gostaria de comprar a terra daqui até lá. Gostaria de comprar o seguinte terreno com 6.000 TP, sim. Embora este pedaço de terra parecesse desolado agora, isso mudaria depois que 33 demônios morressem. Ela se tornaria a única terra fértil fora do centro da cidade e produziria uma quantidade louca de comida com o poder mágico infundido na terra. Eu planejei transformar este lugar em uma fazenda, vendendo colheitas cultivadas para jogadores e distribuindo-as para NPCs. Com isso, planejei fazer do Prestígio um lugar habitável. Quando isso acontecer, Kinsu certamente mudaria de ideias sobre este lugar.
Que este lugar não era um poço de desespero onde o administrador e os jogadores tratavam os NPCs como cidadãos de segunda classe. Essa era a parte importante. Não importa quanto esforço eu coloque, o verdadeiro herói que subiria ao pico desta torre será Kim Su. Por outro lado, no prédio da Guilda da Graça Sagrada do Criador fora da torre, Yoon Seung-ga chamou Kim Su para seu escritório. Faltando apenas uma semana para a segunda abertura da Torre do Desejo, havia algo que ela precisava dar a ele. Você está aqui? Sim, líder da guilda. Venha sentar. Yoon Seung-ga falou com um sorriso e Kim Su sentou-se na frente dela. Primeiro, Yoon Seung-ga colocou um bilhete na mesa. Os olhos de Kim Su se arregalaram quando ele viu. Você sabe o que é isso, certo? É um bilhete preto. Kim Su olhou para o bilhete atordoado e então voltou seu olhar para Yoon Seung-ga. Sei como você conseguiu isso. Eu tenho conexões. Yoon Seung-ga cruzou os braços orgulhosamente. Na verdade, ela praticamente implorou a seu antigo mestre Oh Seuk, dizendo que era seu último desejo. Diante de suas lágrimas, Oh Seuk não teve escolha a não ser fazer um pedido ao seu melhor amigo, o famoso Vast Expanse. A Vast Expanse o ofereceu pelo preço barato e com desconto de 3 bilhões de won. Nesse sentido, foi mais ou menos Kim A-jin quem comprou esse ingresso para ela. Foi só porque ele fez um único pagamento de 20 bilhões de won para comprar o apartamento dela que ela teve o lazer financeiro para comprar essa passagem. De qualquer forma, eu consegui o melhor ingresso para você. Eu tenho grandes expectativas de você. Mas... Kim Su coçou o pescoço. O que? Você precisa de mais alguma coisa? Não é isso não. Você vê, eu encontrei um também. O que? Kim Su sorriu timidamente e tirou um bilhete verde. Yoon Seung-ga olhou fixamente para ele e então sorriu. Bilhete verde. Não é ruim. Você pode trazer alguém com você então. Kim Su olhou para Yoon Seung-ga. Exceto o líder da guilda e o vice-líder da guilda. Estamos muito ocupados. Eu vejo. Eu entendo. Como eu disse antes, você não precisa ser tão formal comigo. Também. Yoon Seung-ga tirou uma caixa enorme de debaixo de sua mesa. Dentro havia uma armadura de couro que Kim A-jin fez para Kim Su. Também fiquei surpreso quando recebi isso. Querendo saber como Kim A-jin fez essa armadura, Yoon Seung-ga entregou a um profissional 7 vezes para análise. É uma armadura que rivaliza com um artefato de nível intermediário. Uau! Artefato de nível intermediário? A expressão de Kim Su se iluminou. Yoon Seung-ga deu um pequeno sorriso. Kim Su era inesperadamente um grande fã de equipamentos. Sim, é feito com o couro de um Mountain tirante de nível intermediário alto grau 1. Ela abriu a caixa enquanto lhe dava uma explicação. Quando Kim Su colocou os olhos na armadura, ele ficou apaixonado. Design incrível, não é? Sim, é fantástico. Ele assentiu com a boca aberta. O analista Yoon Seung-ga pediu para avaliar a armadura disse a mesma coisa. Embora estivesse na extremidade inferior dos artefatos de nível intermediário, ele disse que queria classificá-lo como um nível intermediário alto por causa de seu design. Pegue isso. Seu manual de efeitos é escrito pelo fabricante. Fabricante? Quem é aquele? Kim A-jin. Kim Su se encolheu levemente. A-jin. Sim. Aparentemente ele conseguiu algo da torre que o ajuda a criar itens. Quem diria que ele poderia fazer algo tão incrível? Kim Su leu os efeitos da armadura, então olhou para a armadura mais uma vez. Você não parece muito feliz. Não, eu sou. É só isso. Kim Su fez beicinho. Eu preferiria que ele viesse me ver. PF. Yoon Seung-ga achou sua reclamação adorável. Ele está ocupado também. Ser compreensivo. Mas vice-líder, você não o conheceu? Isso é porque somos vizinhos. Embora o status de Kim A-jin tenha se elevado a um grande benfeitor, ela estava muito envergonhada para explicar isso a Kim Su. Para constar, seu apartamento agora pertencia a Vandel. Se você ouvir de novo, diga a ele que eu disse obrigado. Ele deixou outro presente também. Outro? Desta vez, Yoon Seung-ga pegou um pequeno caderno. Isto é, memorize antes de ir. A Jin deixou isso para você. A capa do caderno tinha as seguintes palavras: livro do guia tutorial. Ele disse que estará esperando por você. Entendo. Ao ouvir isso, Kim sorriu silenciosamente. Então, ele lentamente abriu o caderno.
A primeira página do guia estava densamente compactada. Ei! Já se passaram 3 anos. Bem, escrever uma saudação é muito estranho, então vou pular. Tenho certeza que não precisamos. Este notebook é um guia para o tutorial. Tenho certeza que você pode superar qualquer obstáculo por conta própria, mas eu preparei para o caso de você precisar. Não mostre isso para mais ninguém. Nem conte a ninguém sobre isso. Não poderei limpar esta torre, mas deve ser possível para você. Eu confio em você. Eu fiz uma armadura para você também, então não me decepcione. Que longa introdução. Kinsu sorriu e começou a ler o resto do guia. Às vezes ele era inexpressivo, e em outras ele estava rindo. Observando isso, Yun Seonga não pôde deixar de ficar curioso. O que é tão engraçado? Yun Seonga estendeu a mão furtivamente para ele, mas Kinsu virou seu corpo e rejeitou seu avanço. Mesmo que Yun Seonga tenha feito becinho e estreitou os olhos para ele não mudou de ideia. Mais 2 semanas se passaram em Prestige. O novo tutorial começou há 10 dias e várias facções apareceram no Prestige. No entanto, durante essas 2 semanas, a busca de Medea não progrediu de forma alguma. Se algum grupo tentasse desafiar um pináculo demoníaco, eu os impedia. Quando eu não era o suficiente, peguei emprestado o poder de Sheok Junjeongobos. Embora houvesse um boato doentio circulando pela comunidade por causa disso, eu não poderia me importar menos. O primeiro lugar era meu, e eu não tinha a intenção de deixar ninguém mais ficar com ele. A propósito, você tem certeza que essas coisas vão funcionar? É claro. Hoje, finalmente deixei Prestige para destruir as torres de controle. São mais do que suficientes. Reafirmei Sheok Junjeong e tirei uma granada do meu inventário. Nível 5 grupo de centenas de espíritos vingativos. Explosão de nível 5 um aglomerado de espíritos vingativos feitos pela síntese de centenas de cristais mortos-vivos. Depois de imbuir um atributo de ignição com o poder mágico do estigma, simplesmente acertar um pináculo demoníaco deve desmoronar. Só essa coisinha é o suficiente? Sheok Junjeong perguntou novamente em dúvida. Sim. Vamos destruir uma torre todos os dias pelos próximos 3 dias. Chefe Tio? Jain virou-se para Boz e perguntou. Boz, que estava brincando com a picada de mosquito em seu dedo, rapidamente enfiou a mão no bolso. O que? Temos que escrever isso. Você sabe, a assinatura de Ajin. Minha assinatura. Ela provavelmente estava falando sobre o símbolo do lótus preto. Boz assentiu e liberou seu poder mágico, que se tornou um lótus negro que se inscreveu no chão. Está tudo bem fazer isso. As pessoas não vão saber que fomos nós. Não importa. Chefe foi firme. Bem, agora foi na época em que o nome e a força do Chameleon Trope estavam começando a se espalhar, então certamente foi planejado. Ah, certo. Assim que terminarmos de derrubar as 3 torres, vou voltar para a Terra um pouco. Terra? De novo, tio? Sim. Eu não tinha mais nada com que me preocupar, e logo ela chegaria também. E quando eu voltar, vou voltar para o 2º andar. O andar? Por quê? Boz perguntou secamente, mas eu expliquei com um sorriso. Há algo que eu preciso fazer. Não vai demorar muito. Vou trazer comida também. Sempre um segredo. Boz esticou os lábios e resmungou, mas não se aprofundou. De qualquer forma, estou jogando agora. Eu levantei minha mão segurando a granada. Isso é realmente suficiente, tio? Essa torre parece bem difícil. Não seria mais rápido simplesmente invadir e destruir tudo? Jaime, Sheok Junjeong e até mesmo Boz me olharam com dúvida. Eu não disse nada em resposta. Uma granada espiritual vingativa feita repetidamente usando LV.2 sínteses. Eu joguei esta pequena bola em uma forma perfeita de arremessador de beisebol. Wish! A granada do tamanho de uma bola de beisebol disparou pelo ar e foi arremessada em direção ao pináculo demoníaco. Como Master Sharpshooter, minha mira e forma eram perfeitas. TK. A granada caiu. No início, não houve mudança. Ei, garoto, nada aconteceu. Quando Sheok Junjeong franziu as sobrancelhas. Bum! A granada explodiu. Primeiro, uma onda de choque em forma de anel pulsou. Quaguaguaguang. Então, uma explosão de abalar o céu se seguiu. Oh! As sobrancelhas de Sheok Junjeong saltaram de surpresa. Levou apenas 3 segundos para uma única granada destruir a torre.
Fragmentos do edifício choveram do céu e uma nuvem de poeira se ergueu. Assim, a granada derrubou o pináculo demoníaco. Além disso, eu ainda tinha 2 granadas sobrando. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.